Do primeiro ano, o professor Lattes fazendo um vídeo aqui sobre plano inclinado, assunto que a gente viu na última sexta-feira, tudo bem? Então vamos lá. Para que ele serve, pessoal? Ele tem o plano inclinado, ele é feito para garantir uma vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica, professor? É o sentido de você facilitar a realização de alguma tarefa. É muito mais fácil você, por exemplo, descarregar um caminhão com uma rampa do que você descaminhar um caminhão tirando as coisas de dentro sem o auxílio de nada, pessoal. Então, nesse caso, por exemplo, um caminhão com a rampa, você pode rolar os objetos que você precisa descarregar, facilita, diminui o peso. Tudo bem, galera? Por exemplo, carregar um caminhão de mudança usando uma rampa exige uma força bem menor do que erguendo todos os objetos verticalmente. Então, nesse caso, é um exemplo prático de utilização de um plano inclinado. Por exemplo, pessoal, as rampas para os cadeirantes, pessoal, é baseado no princípio do plano inclinado. Ajuda a pessoa a se deslocar com a sua cadeira de roda, porque faz menos força do que se tivesse que erguer, subir escada, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá ver o que é o nosso plano inclinado. Então no primeiro caso, pessoal, a gente, ó, tá vendo? É muito mais fácil fazer isso aqui usando uma rampa. Aqui, pessoal, é a decomposição matemática, né, do plano inclinado e por que você faz menos esforço, tá bom? Nós vamos aprender isso. Aqui, ó, tem uma rampa, né? Nada mais é do que um plano inclinado próprio para uso dos cadeirantes, pessoal. Aqui a escada rolante também, ela usa o princípio do plano inclinado, tá bom? Nós vamos, nesse primeiro instante, pessoal, ver o plano sem atrito, tá bom? Então, ó, eu tenho o plano, tenho o corpo, a força peso, a força normal, certo? Ela é aplicada pelo plano no corpo. E agora a gente tem que decompor essas forças para que a gente possa estudar, porque a força normal e a força peso, pessoal, elas estão inclinadas uma em relação à outra. Então nós precisamos posicionar toda ela no eixo X e no eixo Y, tá bom? Então, aqui é o eixo e aqui é o eixo Y, tá? Aqui, pessoal, nós vamos decompor a força peso. Essa aqui será a nossa PX e a nossa PY. Aqui é a nossa PY e aqui é a nossa PX, tá? Tá, então, olha, turminha, o que é válido para a atuação das forças é a normal, a PY e a PX, certo? A força peso foi decomposta para o eixo X e para o eixo Y, tá? Então, ó, como é sem atrito, sala, tudo bem? Ó? Então, esse aqui é o ângulo de inclinação do plano inclinado, tá bom? A força normal e a força Y, a força PY, elas vão se equilibrar, porque o corpo não se movimenta em relação ao eixo Y. Ele se mantém, ele não fica pulando para cima e para baixo, tá? E por que o corpo cai lá dentro? Porque a única componente que eu tenho é a força PX, então o corpo naturalmente escorrega para baixo. Mais uma vez enfatizando que é uma situação sem atrito, tudo bem? Tá? O bloco repousa numa rampa. As forças PY e a força normal, elas vão se equilibrar. Normal, faltou o L ali também, tá? Elas vão se equilibrar. A força PX na direção X puxa o corpo nessa direção, se não houver atrito. O corpo escorrega naturalmente. Tudo bem? Então, o que o Latense quer que você saiba de um plano inclinado? Eu tenho duas forças implícitas a ele. Eu tenho, pessoal, a minha força PX e a minha força PY. Eu tenho a minha força PY e tenho a minha força PX. Então, ó, a primeira fórmula é PX. É P seno θ,
sempre latência. Mas se o bloco tiver parado para... Não importa, turminha. PX é PC no teto. Como o peso, pessoal, massa, VGG, então, ó, dependendo da informação que chega para você, ou você usa a primeira ou você usa a segunda fórmula. Tudo bem? Tá? Por que, latência? Porque peso é massa vezes G. PX sempre vai ser PC no teto ou MGC no teto. E a nossa PY, pessoal, vai ser P cosseno teta ou MG cosseno teta. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então isso, sala, então o professor precisa que você saiba, sempre que tiver um plano inclinado, temos duas forças implícitas aí, né? Px e Py. Sempre Px P seno teta ou Px Mg seno teta, Py P cosseno teta, Py Mg cosseno teta. Isso não muda nunca, tá bom? Analisando o seguinte, pessoal, no eixo Y não há atrito e as forças normal e a componente da força, pessoal, PY, ela se equilibra, portanto se anula. Nesse caso, o resultante é zero, não há movimento na direção do eixo Y. E a minha normal é igual a PY, certo? Ou seja, pessoal, a minha normal é MG cosseno teta. Quando a gente estudar a força de atrito no plano inclinado, a gente vai usar muito isso aqui. Tá bom? Beleza? No eixo X, pessoal, temos a possibilidade de haver atrito. Então, a gente tem que analisar duas situações, turminha. Tudo bem? Se Px for, se caso houver atrito, se a Px for maior que a Pat, o corpo escorrega para baixo. Certo? Sujeito a uma aceleração igual aqui, pessoal. Ó. A igual a G, seno de teta menos μ vezes o cosseno de teta. Então, é essa aceleração que o corpo desce se a minha Px for maior que a Pat, tá? Se a minha Px for menor que a Pat, o corpo fica em repouso sobre o plano inclinado. Menor ou igual a Pat, ela fica inclinada. Lembra da cadeira que o professor fez? No livro do escorregar, naquele instante a Px é menor que a Pat. Tá? Beleza? Esse exercício é o exercício 30, pessoal, do livro de vocês. Um veículo de 1.200 kg está estacionado em uma subida que tem uma inclinação de 60 graus com a vertical. Tá? Determine então a intensidade da reação normal que age sobre o veículo. Tudo bem, galera? Ok. Fazer dois exercícios, pessoal, para a gente sedimentar o nosso conhecimento, tá bom? Então, um veículo, pessoal, de 1.200 kg está estacionado em uma subida que tem uma inclinação de 60 graus com a vertical. Cuidado com essa informação aqui, que 60 graus é com a vertical e não relação horizontal, tá bom? Determine a intensidade da reação normal que age sobre o veículo e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, pessoal, qual é o cuidado que o teu professor pediu para você tomar, turminha? É de se apegar aqui o apontador, ó, tá vendo? Aqui, ó, 60 graus com a vertical. Então, você tem que levar em conta o ângulo de 30. Por que 30, Natância? Porque aqui é 90. 90 mais 60, 150. 150 aqui, mais 30, tá? Tudo bem? Beleza, pura. Então, vamos lá. N menos Y, normal igual a zero, né, pessoal? Que aqui, ó, não tem o movimento nesta direção aqui. Portanto, a gente diz que a normal é PY, mas a gente aprendeu que PY é o quê? É MG cosseno de teta, que nesse caso é esse ângulo de 30 graus e não de 60. O ângulo é sempre em relação à horizontal e nunca em relação à vertical, tá bom? Bem, vamos lá. 1.200, pessoal, é a massa do veículo. 10, pessoal, é o giro gravitacional. E o cosseno de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Então, fica 12.000. 1.200 vezes 10 dá 12.000, dividido dá 6.000. 6.000 vezes que, galera? Raiz de 3, essa é
a resolução do problema, tá bom? Então, qual era o cuidado? O cara te dá essa informação, na verdade, você tem que usar o de 30, tá? Tudo bem? Beleza? Vamos pro próximo, então, pessoal. Um dicionário de massa desconhecida foi colocado sobre uma prateleira com inclinação de 45 graus em relação horizontal, sabendo que a ração normal é de 28 newton, determine, né, a massa, tá? Então, na verdade, esse ângulo aqui é 45 e esse ângulo aqui é 45, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Normal menos APY é igual a zero, normal é igual a PY, e a gente vai ver que a normal é mv, é cosseno de 45, tá bom? É só substituir agora. A normal, ele deu, vale 28. Ah, tá, professor, ele deu a normal. A massa do livro, a gente não sabe quanto vale a massa do livro. G vale 10, certo, pessoal? E aqui, ó, é o ângulo aqui, ele vale, pessoal, raiz de 2 sobre 2, tá? Eu preciso apagar esse símbolo aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O que a gente vai fazer, latência? Ó, o 10 desce e o 2 sobe, tudo bem? Então, ó, vai ficar, ó, 28 vezes 2 e 10 vezes raiz de 2. Só que raiz de 2 ele pede para que você use o que? 1,4, latência. Então, você pode fazer o que, turminha? Ó, 28 vezes 2 vai dar 56, 10 vezes 1,4, turminha, vai dar 56 dividido por 14, é a mesma coisa que 4, certo, pessoal? Tudo bem? Então, esse aqui, pessoal, é os dois problemas que o professor aí ia fazer para você. O professor vai apagar esse aqui que surgiu de xereto aqui, tá bom? Um abraço, galera, tá bom? Beleza? Ó, tá dando tchau pra você, tá bom? Fica com Deus, um abraço.